Próximo caso, gente, é uma história cercada de muito mistério. A polícia tenta entender por que esse homem, um professor de música, um homem sensível, dedicado a crianças, terminou sendo assassinado dentro de casa. Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo usado por criminosos que chegaram até o condomínio onde a vítima mora, ao lado da mulher. Você vê ali no relógio, 21h34, 9h34 da noite. Eles se aproximam da casa, conseguem pular um dos muros dessa casa, rendem a vítima pelas costas e cometem o assassinato. Inicialmente, um caso que poderia ser de latrocínio, mas quando a polícia foi chamada e chegou até o local, percebeu que, além do professor de música morto, a mulher dele também havia sido golpeada pelos criminosos. E um detalhe chamou a atenção: nada foi levado pelos assassinos. Eles entraram decididos a matar. O porquê? O Cidade Alerta conta a partir de agora. As diversas marcas de tiros mostram um pouco do terror que uma família viveu. Alguns dos disparos tiraram a vida de Wesley, que dava aulas de música para crianças. Quantas notas nós temos? 7 notas musicais! Quantas notas nós temos? O rapaz de 28 anos era recém-casado. A mulher dele foi atingida de raspão enquanto via o marido tentando ajudar o cunhado, que lutava com um dos bandidos. Com medo, ela aceita gravar com a nossa reportagem sem mostrar o rosto. A gente tinha casado em maio, então era tudo muito recente. A gente estava construindo nossa vida. A gente tinha se conhecido há 1 ano. Então, assim, era tudo muito novo, era tudo muito romântico ainda. Uma câmera gravou o carro que teria sido usado pelos bandidos, chegando ao condomínio de casas que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A dupla usava máscara e capuz. A intenção era roubar, mas durante a invasão, algo não saiu como planejado. O que a dupla armada não imaginava é que uma das vítimas reagiria ao assalto. Foi o filho da dona da casa que, ao perceber que um dos assaltantes era um tanto franzino, jovem, talvez até menor de idade, partiu para cima dele no momento de distração. Só que esse rapaz estava de costas para o assaltante e acabou pedindo ajuda para o cunhado, Wesley, que estava no cômodo ao lado. Wesley chegou de frente e acabou sendo atingido no pescoço por um dos disparos. Enquanto isso, a esposa dele, ao perceber a confusão, saiu do quarto onde ela estava e também acabou sendo atingida de raspão. As marcas dos tiros ficaram nas portas de pelo menos 2 cômodos da casa. E observem só essa região de chácaras. Nós estamos falando de um condomínio de casas de médio padrão. A portaria, ela fica apenas ali para identificar quem entra e quem sai. Porém, não há um sistema de vigilância mais rigoroso. Inclusive, algumas casas também não possuem sistema de monitoramento. É o caso da residência que foi invadida. E a suspeita é que os ladrões, vou pedir para o Anderson Puga me acompanhar, eles possam ter entrado pela lateral, escalado essa parte aqui do muro, que é mais baixa, inclusive. Fica bem ao lado de uma região de um terreno elevado, o que facilita também, portanto, esse acesso. Eles estavam armados, um deles rendeu o dono da casa, um senhor de idade, na parte de baixo, enquanto os outros já estavam no andar de cima. E esse segundo assaltante foi que teria entrado, portanto, em luta corporal com o cunhado de Wesley. Esse rapaz, esse cunhado, nada sofreu. Apenas o Wesley, que foi ferido com gravidade, chegou a ser socorrido, mas já chegou no hospital sem vida. Nisso que ele se assustou, ele deu acho que 3 tiros em mim. Passaram alguns de raspão, o outro entrou e saiu por trás e os médicos falam que foi sorte, mas a gente sabe que não é sorte, né? Deus, né? E nele foi o tiro fatal, assim. Ele falou alguma coisa ou não? Não, ele não falou nada, ele só deu o último suspiro mesmo. Eu falei pra ele, não me deixe, por favor. Wesley Sobreira dava aulas de música em 2 escolas de Carapicuíba.
O professor e a mulher planejavam comprar uma casa. O sonho em família foi destruído em poucos minutos. Ele é uma pessoa que ele marcou a minha vida nesses 1 ano que nós nos conhecemos, nesses 7 meses de casado. Ele marcou minha vida como eu nunca imaginei. Ele foi o que eu pedi para Deus, e Deus ele me deu como um presente. Eu sei que foi muito pouco tempo, mas eu entendo isso como um presente de Deus. Nada foi roubado pelos suspeitos. O carro em que eles estavam foi gravado por outras câmeras deixando o condomínio. A polícia chegou a localizar um veículo suspeito, mas até agora nenhum dos envolvidos na ação foi identificado. A mulher que perdeu o marido e por pouco escapou da morte não vai esquecer do trauma que viveu. Eu morava com meus pais antes de casar. Quando nós nos casamos, nós nos mudamos, mas a gente tinha planos de se mudar da casa que nós estávamos também. Então tudo era muito... O ano novo pra gente trouxe uma esperança muito grande. Infelizmente, vem uma pessoa e faz uma coisa dessa assim que acaba, né?